Bem melhor, né? Acho que não estão ouvindo. Então agora, vamos segurar então aqui, que eu acho que fica melhor, né? Senão acho que o pessoal lá em cima não escuta. Boa noite ao pessoal que está lá em cima também. Boa noite aos desencarnados que estão aqui presentes, né? Aos espíritos benfeitores também que se fazem presentes aqui na noite de hoje. E eu sou muito grata pela oportunidade de aceitar esse convite, de estar aqui dividindo os ensinamentos de Jesus, tão importantes para a nossa caminhada, para a nossa evolução, né? E quando a gente entra na casa espírita, assim como quando a gente entra numa igreja, num templo, não importa aí a religião. O que a gente está buscando quando a gente vai ao encontro de um lugar de paz? A gente está buscando a paz, não é? A gente está buscando o encontro com aquele que a gente acredita. Não é assim que funciona? E eu fico assim impressionada de ver, hoje uma segunda-feira pós-feriado, como essa casa está lotada, gente. Que espetáculo saber que tem tanta gente que encontrou um tempo pós-feriado, segunda-feira, todo mundo cansado do feriado, né? Muitos começaram a trabalhar hoje, mas vem aí cansados do feriado e resolvem vir para ter esse encontro. É muito gratificante. Eu juro que eu esperava por meia dúzia de pessoas, mas isso não me desanimou, não. Né? Porque a gente tem que fazer, cada um fazendo o seu papel. O meu é estar aqui dividindo com vocês. O de vocês é não dormir. Combinado? Ninguém vai dormir. Se alguém dormir, posso gritar aqui. Então, eu queria começar trazendo uma mensagem do dia 24/8/2020. Faço das tuas, o tema de hoje ele já falou, né? O homem no mundo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item é o 10. Para quem depois quiser dar uma lida lá e conferir se eu falei tudo direitinho, tá? A mensagem diz assim, olha: faço das tuas as minhas palavras. É preciso saber viver. Viver é significar a tua existência, entendendo que nem todos vão te amar. Muitos não estarão ao teu lado e outros pensarão e agirão diferente de você. Nem tudo será como imaginas. Não conseguirás tudo o que desejas. O mundo nem sempre te responderá como pretendias. E as tuas expectativas muitas vezes se frustrarão. E apesar disso, saber viver é entender que todas as contrariedades têm propósito educativo e libertador, sendo fundamentais para o crescimento e aprimoramento do espírito. E uma vez compreendidas, deixam de ser contrariedades, porque cumpriram a sua função. Por isso, acolha e signifique tudo em sua vida, fazendo valer a pena cada experiência. É muito lindo isso, né? Porque tira aquela ilusão que a gente vem desde pequenininho acreditando que nós somos perfeitos, que o mundo é perfeito, que a família é perfeita, e não é nada disso. A gente perde tanto tempo sofrendo quando se depara com as situações que mostram pra gente que não é nada disso, né? E se a gente já soubesse desde pequenininho que não é nada disso, a vida seria mais fácil. E viver no mundo parece tão óbvio, né? Quando a gente ouve assim, vou lá naquele centro espírita ouvir uma palestra sobre um homem no mundo. Coisa mais óbvia. Estamos todos aqui encarnados, não estamos vivendo no mundo aí, na matéria. Estamos aqui, somos corpo. Mas será que a gente sabe viver nesse mundo? Como a gente está vivendo nesse mundo? Será que é da maneira correta? É isso que a gente vai saber hoje. O tema, né, já falei, está lá no Evangelho. Quem assina a mensagem é um espírito, ele é um espírito protetor. Quem é o espírito protetor? Vocês sabem? Ele também é chamado de anjo da guarda.
de mentor, né? De guia. Qual a finalidade dele? O que ele faz? Normalmente é um espírito que está desencarnado e que ele tem a missão de nos ajudar enquanto estamos encarnados aqui, facilitando a nossa vida, né? Nos apoiando, nos inspirando, nos intuindo, mas isso tudo quando a gente permite. Porque muitas vezes esse espírito, ele está berrando no nosso ouvido e a gente está olhando para o lado, fazendo qualquer coisa e não presta a menor atenção. Quantas coisas poderiam ser evitadas se a gente soubesse viver no mundo? E a gente vai entender por que eu estou falando isso. Então, cada um de nós vai ter um espírito protetor. Vou dar uns exemplos, né? Quem conhece Emmanuel? Quem era Emmanuel? O espírito protetor do Chico Xavier. Todo mundo queria ter o Emmanuel como espírito protetor, né? Mas alguém queria ter a missão de Chico? Porque veio junto, né? Combinado isso aí. Às vezes a pessoa só quer o lado bom da história, né? Quem conhece Joana de Ângeles? Mentora de quem? Divaldo, né? Bem conhecidos. Cada um de nós vai ter um mentor também. Claro que de acordo com a nossa missão aqui na Terra, os nossos desafios. Os deles, como são desafios grandiosos, têm espíritos de envergadura altíssima, né? Para poder estar ali orientando, ajudando. Mas será que esses mentores, mesmo Emmanuel e Joana de Ângeles, eles passam a mão na cabeça, assim, do seu pupilo, vamos colocar assim? Eles estão ali só passando, não, né? Eles dão cada puxão de orelha. Divaldo conta que uma vez, a primeira vez que ele foi fazer uma palestra, ele foi chamado assim de supetão. Eu também não estou me comparando com o Divaldo não, hein, gente? Só estou contando que eu também fui, tá? Ele foi chamado assim de supetão e ele se saiu muito bem nessa palestra. Aconteceu isso comigo também. Parecia que eu estava assim anestesiada, né? E a coisa fluiu. Na segunda vez, o que ele fez? Nem se preparou muito não. Foi lá para a palestra, foi dar a palestra, ficou sentado esperando os mentores, né? Quem ia auxiliar ele naquele trabalho, esperando lá o mentor ajudar. E ele olhava, porque o Divaldo vê, né? E não via ninguém. Ele começou a ficar em pânico, porque ele ia ter que dar palestra e cadê? O personal mentor dele não estava lá. E aí, pouco tempo antes da palestra, se revela para ele o mentor e diz: isso é uma prova para você, é um teste, é um aprendizado. Você deveria ter se preparado para vir fazer a palestra. Nós estamos aqui para te dar o suporte, mas a tarefa é sua. Querem outra história? Gostaram dessa? Então tem outro exemplo. Emmanuel. Chico conta que uma vez estava num avião. Vocês conhecem essa história, né? Vou contar para quem não conhece então. E o avião começou a sofrer lá umas turbulências muito violentas. As pessoas ficaram lá, assim, se contendo, mas a turbulência foi aumentando e de repente todo mundo começou a gritar. E Chico gritava mais do que todo mundo. Desesperado. Eu não quero morrer, pelo amor de Deus, Emmanuel, cadê você? Eu não quero morrer. E aí Emmanuel aparece para ele e fala: o que é isso, Chico? Você deveria ser o primeiro a dar um exemplo. Como assim? Primeiro, você está com medo de morrer. Que espírita é você? E segundo, se você vai morrer, morra como homem e não dando esse chilique aí, incentivando as pessoas todas, né? Então são os exemplos que eu trouxe de mentores para a gente entender que eles não vão passar a mão na nossa cabeça, gente. Eles vão puxar a nossa orelha, porque nós não estamos aqui encarnados para a festa, para o passeio. A gente está aqui para o trabalho, para se transformar. E transformar-se exige esforço. Muitas vezes dói. O crescimento dói.
Então, nós vamos receber puxões de orelha, sim. Mas, ao mesmo tempo, vamos ser carregados no colo. Vamos ter as inspirações se a gente puder estar aberto a recebê-las. Então, ele vai dizer que para pedir assistência aos bons espíritos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa elevar os nossos pensamentos. A gente precisa estar com o coração aberto para que eles possam plantar e germinar no futuro a justiça e a caridade dentro da gente. Se a gente não elevar os nossos pensamentos, se a gente não orar, não se faz propício essa comunicação. Então, quem que atrapalha a comunicação? Somos nós ou eles? Quem que tem preguiça? Eles de vir nos ajudar? Ou nós é que não nem permitimos? Somos nós, né? Eles estão sempre ali, para eles não tem feriado, para eles não tem outro tipo de compromisso. Imagina se eles fossem como a gente. Hoje tem um jogo de futebol muito importante, eu não vou lá no centro, não. Imagina, na hora que a gente está aflito, pedindo um socorro, eles dissessem, hoje não estou afim não, vou ficar aqui, no nosso lar, vou dar um passeio, vou volitar por aí. Não, né? Então a gente precisa entender que é necessário a gente fazer a nossa parte. Nada vai acontecer se a gente não estiver ativo no processo. A gente não pode depositar tudo na mão dos espíritos, achando que eles vão resolver a nossa vida. Porque não vão. Ele vai dizer que é preciso também se livrar dos pensamentos fúteis e dos prazeres materiais. E ele fala assim, olha, a conduta apropriada do homem no mundo material, ele diz que não é preciso levar uma vida mística, não é preciso fazer isolamento ou se martirizar. E vai falar dessas três situações. Então, sobre a vida mística, ele vai dizer que a gente precisa elevar o pensamento, que aquilo que a gente for fazer, a gente precisa lembrar de Deus, lembrar das leis de Deus para santificar as nossas atitudes. Vai dizer também que esse incentivo à prece e à elevação não quer dizer que a gente tenha que levar uma vida mística. A gente tem que viver no mundo como os homens, vivendo esta vida material. A gente tem que viver as leis da sociedade. Só assim é que a gente vai estar vivendo no mundo. Não precisamos do misticismo. Ele vai dizer que a prece auxilia o espírito benfeitor pelos canais da intuição e inspiração, como eu falei, né? E vai dizer que quando a gente ora, a gente cria um foco que irradia uma energia salutar enorme. Quanto mais fervorosa for a nossa oração, maior é este foco. E não vai envolver somente a gente, vai envolver a gente e quem estiver perto da gente. Quando a gente está em reunião pública, assim, que temos muitos espíritos aqui presentes, a gente está em oração, dizem que o quarteirão inteiro se beneficia de tão forte que é a energia que se faz presente. E a gente sabe que oração de mãe, né, tem poder, né? Às vezes rompe até muros, vence situações que a gente nem imaginava. Se fala muito em vigiar e orar, e por quê? Vigiar os pensamentos, porque a gente atrai através dos pensamentos. E orar? O que é orar? Orar é repetir o Pai Nosso decoradamente? Não é, né? O Pai Nosso foi trazido por Jesus numa época em que houve uma mudança em relação a Deus. Deus era temido, né? Os homens daquela época tinham medo, era um Deus punitivo. Jesus vem trazer um Deus justo e bom. Então ele ensina os homens daquela época um Pai Nosso para justamente ensinar como o indivíduo se comunica com Deus, porque eles não sabiam, eles só temiam. Hoje nós já temos condição do entendimento
que não é uma prece, uma oração decorada e repetida que vai estabelecer essa comunicação. Quantas pessoas vocês conhecem que rezam no terço? Fica lá rezando as bolinhas do terço, mas está assim, olha, e hoje é o último capítulo da novela. Fulano, o telefone está tocando. Está envolvido naquela prece? Não está, né? Então a gente já sabe que o que orar é uma conversa íntima, verdadeira, que vem do coração e chega longe, gente. Nenhuma prece fica sem resposta. Os Espíritos falam isso pra gente. Mas é para orar só no momento que a gente está passando pela dificuldade? Aconteceu uma coisa, vamos orar. Não, né? Não é. A gente faz... Muitas pessoas fazem o uso da oração só nesse momento, mas não é não. Orar é só para pedir? A gente pode pedir proteção, ok, mas é só para isso? Será que a gente não precisa orar para agradecer alguma coisa que você conquistou ou simplesmente a oportunidade da encarnação? Porque dizem que a fé é enorme. E se a gente já está aqui, olha só, já temos motivos para agradecer, né? Será que a gente não tem que orar para romper os laços de obsessão? Olha como é importante. A gente rompe. Lembra que a oração cria aquele foco de luz, de energia salutar? Então a gente rompe esses laços de obsessão. Mas que laços são esses? São laços que a gente às vezes faz por aí sem nem perceber. A pessoa fica com raiva, com ódio da gente e não desliga daquilo e fica o tempo todo pensando com raiva da gente. Ou são espíritos que ainda não resolvemos questões passadas, que estão aí desencarnados, que querem cobrar alguma coisa, não entendem que estamos em planos diferentes. Então a gente consegue romper esses laços através da oração. Será que a gente ora para ser curado das nossas enfermidades? Vocês acham que tem resultado? Faz uma comparação de cura. Não acredita em mim não, vai perguntar, vai estudar e vai testar depois. As pessoas que não têm fé nenhuma e as pessoas que têm algum tipo de fé, que fazem algum tipo de oração, quem se cura mais? Os que não têm fé nenhuma, que não rezam, que não se comunicam, ou aqueles que se comunicam de alguma forma com o alto? Certamente, gente, são os que se comunicam. Porque nós somos atendidos. Nossas dores muitas vezes são aliviadas. Muitas vezes a gente até deixa de passar por situações e nem sabe. Justamente porque estamos aqui, ó, buscando a transformação. Porque estamos fazendo a nossa parte. Será que a gente também faz oração pelos demais? Ou a gente só pede, só ora, só agradece por a gente? Será que a gente já conseguiu entender que a gente tem um próximo, muito próximo da gente? Que a gente pode pedir por ele, orar por ele, pedir para que as suas dores sejam aliviadas? É um caminho, né, que a gente precisa seguir. E viver no mundo, ele fala que é para a gente viver no mundo como os demais. E que se a gente renunciar a essas ilusões do mundo, as banalidades do dia a dia, fazer isso com um sentimento de muita pureza, para poder santificar essas nossas atitudes. Então, se você abrir mão hoje de fazer alguma coisa para estar aqui no centro, para estar nesse momento, faça isso com pureza de coração. Não faça porque alguém te mandou vir. Não faça porque alguém te obrigou a vir. Não faça porque você não tinha outra coisa para fazer e veio. Faça porque você quer vir. Porque você quer estar aqui. Não venha porque você é papapasse.
Eu falei isso da outra vez, o pessoal morreu de rir. O que é papar passe? A pessoa tem assento só para tomar passe. A pessoa fica doida para a reunião pública acabar, para ir ali tomar um passe. Ai, meu Deus, que demora, fala demais. Ai, já não podia ter acabado eu tomar ali o passe? Eu vim aqui para isso. Acha que só um passe, por si só, vai resolver a vida. E não vai, gente. Não vai. Porque precisa do que para resolver a vida? Primeiro, entender que de dentro para fora que a gente resolve a vida, não é de fora para dentro. Então, eu preciso me transformar para resolver a vida. Não adianta eu vir aqui por imposição de alguém, ou por interesse de tomar um passe, e sair daqui e achar que minha vida está resolvida. Sabe por que não resolve? Porque a gente sai daqui limpinho, né? Toma um passe e sai limpinho. Chega ali, ó, dá um passinho para fora do centro, a gente volta a fazer tudo aquilo que a gente faz e que nos leva às dores, aos sofrimentos e às doenças. Então adianta só vir tomar passe? Vai tomar passe o resto da vida e vai passar pela mesma situação o resto da vida. A doutrina vem falar isso pra gente, ela dá a receita do bolo. Olha como é que vocês se curam, fazendo isso, se transformando. Então não adianta vir só tomar o passe. Tem que estudar, olha as oportunidades de estudo, tem que fazer um trabalho voluntário. Quando a gente estuda na casa espírita, quando a gente faz um trabalho voluntário, a espiritualidade cuida mais perto da gente, porque mais tempo a gente está em sintonia com eles. Coisa que a gente, no nosso cotidiano, muitas vezes não consegue fazer, né? É alguém que passa, te dá uma fechada, você já fica irritado, já quer falar para a pessoa, vai com Deus, né? A gente não fala, vai com Deus, com aquela raiva. Fala até o nome de Deus, né? De uma maneira errada, mas a gente faz isso. Então a gente não pode, gente. Nós todos que estamos aqui já temos condição deste entendimento. A gente precisa se transformar. E a gente só vai fazer isso através da doutrina espírita, que esclarece para a gente todos os ensinamentos de Jesus. Mostra, é receitinha de bolo. Não tem como a gente não se transformar. E ele diz lá que convivendo com pessoas em caminhos diferentes ou até opostos, nós não devemos confrontar essas pessoas. Às vezes a gente tem dentro da nossa própria casa aquele que faz de tudo para a gente não ir ao centro espírita. Na hora que você vai sair, inventa mil coisas, né? Ou até uma briga para te impedir de sair. Né? Não precisa ser com a senhora, não. Então, a gente não deve confrontar, sabe por quê? Cada um tem o seu momento do despertamento. A maturidade chega para cada um no seu momento certo. Então não adianta a gente forçar. Ninguém vai avançar mais do que é capaz nesse momento. Então a gente tem que viver a nossa vida com tranquilidade, sem deixar se envolver por essas coisas, não enfrentar, não tentar forçar as situações, cada um com o seu tempo. Ele diz lá que a virtude não está em ser severo, em ser rígido, em rejeitar os prazeres da condição humana que a gente tem. Ele diz que a virtude é reger os atos pelas leis de Deus. Então ele diz lá que quando se começa ou termina algo, a gente deve levar o pensamento, pedir proteção pelo começo e agradecer na conclusão daquilo que a gente fez. Ele fala que o que quer que façamos, devemos elevar o nosso pensamento ao alto para estabelecer essa comunicação e purificar os nossos atos. Então, a gente começa a entender por que a gente faz uma oração quando começa a palestra, por que a gente faz uma oraçãozinha quando termina a palestra. É para ter essa conexão estabelecida, né? E por que a gente deve orar antes de dormir? Alguém sabe? Então, vou contar. A gente deve orar antes de dormir
Porque justamente a gente estabelece essa comunicação com o nosso mentor. E aí, quando a gente dorme, a gente se desdobra, sai do nosso corpo, né, o nosso espírito, e a gente pode ser levado para cursos, para palestras no plano espiritual. E se a gente já tiver condição, a gente vai até trabalhar lá. É possível fazer isso se a gente não orar? Se a gente adormecer vendo um filme de terror, vendo um noticiário lá das questões do mundo, né? Não é possível. Porque a gente precisa estabelecer sempre a conexão. Ele vai dizer lá que a perfeição encontra-se inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. Então, o que é caridade sem limites? Nós vamos falar sobre isso. Jesus, né, disse pra gente que fora da caridade não há salvação. Que prática de caridade é essa sem limite? Sem limite significa que é com qualquer pessoa, com todos. Mas como assim? Com os inimigos também? Com os inimigos também. É fácil? É trabalhoso. Será que a gente já tem condição? Pelo menos de entender a gente já tem. Se a gente não consegue praticar, a gente já tem condição de entender. Jesus define pra gente o que é caridade. Alguém que sabe qual é a definição de Jesus? O que é caridade? Então eu falo isso toda semana no evangelho que eu faço com o grupo. Todas as semanas eu repito isso. Devem achar que eu sou chata. Mas eu acho que se a gente não repetir, a gente não interioriza. Tá vendo como todo mundo aqui já ouviu, mas ninguém lembra? A gente pensa em caridade, em doar, né? Doar aquilo que não serve mais pra gente, que tá lá no armário, tem 10 anos que a gente não usa. Doar um recurso financeiro, que ok, né? Também é necessário. Mas a caridade pretendida por Jesus é um pouco diferente. Ele fala que temos que ser benevolentes para com todos. O que é ser benevolente? É ser bom. O que é ser bom? É estar disponível, é estar ali, ó, para o outro, é servir o outro. Difícil, né? Mas não é impossível, não. Quem é o outro? Qualquer um. Claro que a gente ainda vai ter limitações, gente, porque isso é um processo. Nem todos vão conseguir chegar perto de uma pessoa que agora está morando nas ruas, se abaixar e estar ali com ele, conversando, curando as suas feridas. Nem todo mundo está pronto para isso. Mas dentro daquilo que a gente já consegue fazer, a gente pode fazer. A gente consegue ouvir as pessoas. Tem muita gente disposta a ouvir alguém hoje em dia? Ninguém, né? Ninguém quer ouvir. Tem muita gente que assim, você chega para a pessoa e fala assim, tudo bem? Aí a pessoa fala, tudo bem, e você? Eu tô com um problema. Ah, mas você não sabe o que me aconteceu, me conta. A pessoa já te interrompe, você não sabe o que me aconteceu. E aí vem, né, com aquela lista de coisas que aconteceu para ela. Ele tá dormindo, eu vou gritar. Não dorme. Quanto mais difícil for, né, ser bom para alguém, maior é o mérito. Sabe aquelas pessoas bem difíceis, mas bem difíceis mesmo? É com ela que você tem que ser bom. Ela é o teu desafio. Então não adianta fugir, não adianta mudar de emprego, não adianta mandar o filho estudar longe, vai fazer um curso de 6 meses lá longe, não adianta, gente. O que a gente tem que resolver, ó, são com essas pessoas mesmo. Essas são as nossas pendências do passado e às vezes desta vida mesmo. E o que é a indulgência? Alguém sabe? Indulgência é a gente ver
os atributos do outro, as qualidades do outro. Claro que todo mundo tem defeito, todos somos imperfeitos, mas ao invés de a gente ficar apontando a imperfeição do outro, é a gente apontar as qualidades. Sabe por que a gente aponta o defeito dos outros? Porque a gente é inseguro, porque a gente ainda não conhece as nossas potencialidades, então o outro é uma ameaça. Então o que eu faço? Para esconder aquilo que eu não quero ver, eu ressalto no outro a dificuldade dele. A gente chama isso, Joana de Ângeles chama do lado sombra. É aquilo que eu não quero ver e não quero que ninguém veja. Então eu nem trago isso à tona. Eu deixo isso escondidinho lá dentro de mim. Mas não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trazer esse lado sombra, essas coisas que a gente não quer ver, acolher essas coisas, tratar essas coisas, para poder vencer os desafios, senão a gente não vence. E ele fala também, Jesus, do perdão das ofensas. Aí todo mundo vai saber, né? Quantas vezes que tem que perdoar? 70 vezes 7. Isso é vezes pra caramba, né? Mas é impossível? Não é impossível. Mas que perdão é esse? É esquecer? Ah, perdoe porque eu esqueci, eu nem lembro mais o que a pessoa me fez. Isso não é perdão. Perdão é a gente lembrar e, apesar da lembrança, não sentir mais dor sobre o fato ocorrido. Isso é perdoar de coração. E a gente tem que fazer isso, gente, 70 vezes 7. Oportunidade não falta, não é? A gente acorda já de manhã, assim, né? Já tem um monte de oportunidades para perdoar as pessoas. Porque o mundo é assim, o mundo é feito de quê? De pessoas, de indivíduos imperfeitos, como nós somos. Então a gente, além de perdoar os outros, também tem que se perdoar muitas vezes. Então vamos seguir. Vamos falar então do isolamento absoluto. Esse isolamento absoluto que ele fala é o seguinte: se um homem vivesse num isolamento absoluto, ele seria capaz de praticar a caridade? Como é que você pratica caridade se você não tem o outro para se relacionar? Seria impossível. Isso seria egoísmo. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, que a gente precisa ser testado, né? A gente só vai ser testado se a gente realmente aprendeu as lições nas relações com as coisas que estão no mundo e com as pessoas. Então, adianta fazer isolamento? Não adianta. De jeito nenhum. Quer ver um exemplo muito comum hoje em dia do isolamento? Celular. Celular não isola? Porque a gente faz mau uso dele, né? O celular deveria ser usado para 3 coisas. Para encurtar distância. Encurta. Ou a gente vê 3 pessoas... Não, encurta. Mas muitas vezes não encurta. Porque a gente vê 3 pessoas numa sala, cada um com seu celular. Encurtou a distância daqueles ali? Não, tão longe para burro, né? Ah, sim, também tem que saber usar. Estou falando do mau uso. Tem o bom uso e o mau uso. A gente usa mal. Otimizar o tempo. O celular deveria servir para otimizar o tempo, mas otimiza? Ou a gente se perde? A gente vai navegando naquilo sem fim e às vezes o celular mostra lá pra gente. No dia você ficou 6 horas no celular. Oi? 6 horas? E eu não fiz nada? E quanto tempo você dedicou ao seu crescimento espiritual? 0 hora. Não fez nada. Nem a oração, aquela que faz bem pra gente, a gente não fez. Só ali navegando no celular. A outra coisa que ele deveria fazer é nutrir as relações humanas. Nutre? Não. Cada um está aí na sua bolha, né? Cadê a relação humana? Não existe. Eu na minha bolha, você na sua e acabou. É assim. Então acontece o contrário do que deveria, né? Ai. 5 minutos, é isso? Não tô aqui demorou. Olha, então vou passar pro Martírio, porque eu falo muito, né?
Mas então, vou passar para o martírio. Eu ia falar que Jesus ficou no deserto, né? E ele fez um isolamento. Ele ficou lá 40 dias no deserto. Ele ficou meditando. Meditação é um tipo de isolamento, só que com finalidade. Tem uma finalidade aí. Jesus estava fazendo o quê? Ele estava mergulhando dentro dele. Ele estava comungando com ele, com Deus, com o Pai, porque tinha uma missão ali muito difícil pela frente. Então a meditação, quando ela está sendo usada nessa finalidade, a gente não considera como esse isolamento que a gente diz que é egoísta, tá? Vamos falar do martírio, então. O martírio, ele fala que a gente não deve se entregar ao martírio. O martírio foi muito usado no início lá do cristianismo. As pessoas usavam umas roupas grossas, um tecido bem grosso para se martirizar. Eles usavam achando que era um meio de mortificação física para ajudar a resistir às tentações da carne. Olha, eu vou te dizer que até hoje as pessoas usam silício. Discretamente, mas usam assim, como se fosse um cinto de metal com umas garras. Eles apertam no braço, na perna, fica escondido. Eles vão apertando aquilo ali para que aquela dor livre das tentações, né? Mas livra. Isso aí livra alguém das tentações, ficar sentindo dor? É isso que Deus quer pra gente? Olha, vai lá, sente uma dor, fica lá se punindo, que aí você vai ficar livre das tentações, e é esse meu desejo. Claro que não. As pessoas fazem jejum. Não estou falando do jejum intermitente para emagrecer, não, tá? Estou falando do jejum com intenção de purificação. Tem gente que faz. Mas é isso que purifica? Não comer? Tem gente que faz abstinência de carne. Não vou comer carne porque eu vou me purificar dessa forma. É isso que faz a pessoa se purificar? Gente, não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Porque o que sai da boca sai do coração. Então não adianta fazer jejum, não adianta usar silício, não adianta deixar de comer carne ou doce, fazer promessa, nada disso adianta. Não é isso. Não é isso, esse entendimento está completamente errado. A tortura, ela não serve, não traz nenhum benefício. Olha, eu tinha muita coisa para falar para vocês das leis morais, mas eu vou tentar, tá? Eu vou tentar. Existem as leis dos homens. Essas leis, elas são atemporais, elas são feitas por homens imperfeitos para homens imperfeitos. Essas leis dos homens, nem sempre aquilo que é aceito na lei dos homens vai ser aceito pelas leis divinas. Por exemplo, uma pessoa, um indivíduo pode pegar todo o recurso financeiro que ele tem e gastar com ele. Isso tem alguma punição nas leis dos homens? Não, nenhuma. Mas e nas leis morais? Hein? Ele está praticando o egoísmo? Ele está sendo caridoso? Não está. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? As leis divinas, elas se dividem em duas. Das leis físicas, que são aquelas estudadas pela ciência, que é biologia, química, física, e tem as leis morais. Esse é o dever de casa para vocês. As leis morais, elas dizem respeito ao homem em si, a sua relação com Deus e a relação com o próximo. Essas leis estão no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação, na parte 3, e tem um capítulo para cada lei. Será que é importante? O que vocês acham? Importantíssimo. E a gente conhece essas leis? Mas vão conhecer, né? Porque senão eu vou ser demitida e, né? Vocês vão me ajudar, não é isso? Então vamos lá, entender o que essa lei vai trazer pra gente, como a gente tem que viver no mundo. Eu queria terminar
terminar, que já está na hora, de uma forma muito alegre, porque os espíritos gostam de alegria. Ninguém disse pra gente que a gente tem que ser sisudo aqui. O próprio espírito protetor falou isso pra gente. Mas eu não vou fazer isso sozinho. Eu preciso da ajuda de todos vocês. Pode ser? Vocês me ajudam? Vocês devem conhecer. Eu queria que a gente cantasse uma música dos Titãs, porque toda vez que essa música tocar, a gente vai lembrar dessa palestra aqui e vai se transformar, eu tenho certeza. Já sabe qual é? Exatamente. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Muito bem, muito obrigada, gente. Olha, vocês foram muito colaborativos. Quando vocês ouvirem essa música, lembrem da nossa palestra de hoje. Que a gente seja um homem que sabe viver nesse mundo, fazendo boas escolhas, entendendo a necessidade da nossa transformação, sabendo que nós somos herdeiros de nós mesmos, gente. Nós vamos herdar tudo aquilo que nós fizermos hoje, as nossas conquistas vão ser úteis para a gente no resto da nossa vida eterna. Então que a gente faça boas escolhas. Lembre-se sempre de ser este homem no mundo. Lembre-se sempre da caridade pretendida por Jesus. Muito obrigada e fiquemos todos com Deus. Boa noite.